Olá você, como vai? Muito bom ter você em nossa companhia novamente. Eu sou Viviane e temos hoje mais um capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, no videocast Escutando Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe. Aqui ao meu lado temos a Sandra e a Alzira, e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, né? A irmã, se ela vem trazendo aí o tema todo do livro, né? O convite à autotransformação, né? E o capítulo de hoje, o capítulo 12, ele vai trazer o tema Ser Melhor, né? E a irmã, se ela já começa, né, dizendo que esse processo de melhoria interior, esse processo de transformação, de autotransformação, ele é um processo individual, né? Então, meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, dar as boas-vindas e perguntar logo de cara assim, o que é ser uma pessoa melhor? O que é ser melhor? Alzira, você pode começar? Claro. Então, gente, olha, quando eu escuto essa palavra, né, ser melhor, eu penso que ser uma pessoa melhor é querer a cada dia transformar-se, né? No Espiritismo a gente aprende que a lei é de progresso e que nós evoluímos. Então, o que é ser melhor para mim? É crescermos, é cada dia eu fazer um esforço para me transformar, né, rumo à evolução. Mas que evolução seria essa, né? O exemplo de Cristo, né, a boa nova, o evangelho, o que é que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a amar, né, a lei de amor. Então, é transformar-se em direção a esse caminho, né? E o que seria o amor, uma palavra tão difícil? É você sentir-se bem, é tão simples. É em tudo que você fizer, você se sentir realizado, satisfeito. Não sei, Vivi, estou meio romântica hoje, mas ser Mas eu melhor acho para que mim é você isso. está falando bem, é o caminho, né? Ser melhor é dar o melhor de si, vamos dizer assim, né? Sandra, para Pois você, o que é é, ser melhor? Ela tá bem poética, tá? pois é. Ai, ser melhor, eu acredito, eu concordo muito com o que a Alzira está dizendo, e ser melhor é querer, sinceramente, a cada dia dar um passo rumo a essa evolução tão almejada por nós. É ficar mais próximo de Jesus, é saber que você está no caminho do bem, é saber que você a cada dia se importa menos com coisas pequenas e está muito mais interessado em fazer coisas maiores, que é fazer o bem sem olhar a quem, sabe? Sem se preocupar com querelas e com bobagens do nosso dia a dia. Então, é difícil principalmente quando nós somos colocados à prova, sabe, Vivi? Tem dias e tem momentos na nossa vida que nós somos verdadeiramente colocados à prova. E só nesses momentos nós sabemos reconhecer se de fato nós estamos conseguindo ser pessoas melhores. É essa vontade sincera, é esse reconhecimento de quem eu sou hoje, entendendo que eu ainda tenho muito a crescer, mas a vontade diária, sincera, inconstante, de cada dia dar um passo no degrau evolutivo cada vez maior. Alzira, esse processo que você falou aí dessa melhoria, ele é igual para todo mundo? Não, Vivi, não tem como ser igual, né? Porque cada um de nós tem uma história, né? Cada um de nós, e veja só, uma história de milênios. A gente não está nem falando desta encarnação, né? Nós estamos falando de uma história de milênios. Então, quem eu sou é diferente de quem tu és. Então, não pode ser igual para todos, porque o segredo está em o que é que eu preciso melhorar. O que é que não me faz bem que eu preciso mudar para me tornar uma pessoa melhor? Então, cada um tem a sua história, não é? Então, somos diferentes. O processo ele é diferente para cada pessoa. E como é que a gente pode dizer para quem está nos assistindo, dentro desse processo, como que a gente faz para não sofrer, para não se torturar, porque a gente ainda não conseguiu ou não está conseguindo, né? Quando Sandra fala assim, todo dia vem uma prova aí na vida diante da gente, né?
uma Uhum. situação, no trânsito, dentro do ônibus, sei lá, na fila do supermercado, vem ali, aí você passa por uma situação e naquela hora vem a prova, né? Porque aquilo que a gente aprendeu na teoria, vamos botar em prática, mas a gente não consegue. Aí, como é que a gente faz para não sofrer? Tem algum segredo aí? Como fazer isso, sem ser torturante? O que é que tu acha, Sandra? Pois é, a irmã se fala exatamente sobre isso. Ela fala sobre a gente não tratar essa mudança como algo repressor. A gente sabe que em determinadas ideologias e religiões, parece que a culpa foi colocada exatamente para reprimir o ser humano de fazer determinadas coisas. Mas isso não educa, isso apenas faz com que a pessoa carregue uma culpa. E a culpa limita a pessoa, o ser humano, de crescer. Você fica lá, a culpa é minha, eu sou culpada, e aí começa um autoflagelo. A pessoa começa a se reprimir. E a repressão, ela não é educadora. A culpa, ela não faz verdadeiramente crescer. A educação, sim. A educação transforma. A educação modifica. E as lições do dia a dia, Vivi, o que você falou no supermercado, no ônibus, nas dificuldades familiares que todos nós temos, são provas que Deus nos coloca para que a gente possa, ao longo do tempo, ir se educando, transformando-nos, as nossas más tendências, identificando aquilo que a gente precisa melhorar. E a partir do momento que a gente identifica, oh, eu não devia ter feito isso, e a nossa consciência começa a cobrar de nós, é o momento em que nós estamos aprendendo, é o momento que a chave está virando, tá? Eu estou cometendo algo que não é legal, eu preciso me modificar. E à medida que o tempo vai passando, novas provas virão e você vai começar a agir de forma diferente perante aquelas situações. E aí você vai se percebendo, poxa, hoje eu sou um pouco melhor do que eu fui ontem. E eu tenho certeza que à medida que o tempo for passando, com essa minha vontade sincera de melhorar, amanhã eu serei muito melhor do que eu sou agora, né? Então, esse processo é um processo educacional, é processual, como o nome está dizendo, e vai acontecer em diferentes graus para cada pessoa, né? Essa reforma é uma reforma que é individual, é intransferível, ninguém vai fazer por você, tá? E a educação é o processo, e a educação só acontece com as lições, né? E as lições a gente muitas vezes sabe de cor, mas a gente ainda não conseguiu resolvê-las corretamente. Essa cultura do pecado, né, que a gente vem, aí você também falou aí de outras religiões, nós brasileiros, vamos dizer assim, nós viemos, né, de uma base religiosa católica que trouxe, né, essa cultura arraigada, né, mesmo você sendo espírita hoje, você tem ainda um pouco desse pecado, né, dessa cultura. Dentro de nós ainda temos muito da religião católica nesse sentido. E eu não estou aqui falando mal da religião católica, eu estou falando que é uma questão cultural. E, assim, é difícil da gente se livrar dessa cultura, né? Dessa questão cultural, porque a gente às vezes cresce dentro de um ambiente e aí no final a gente quando vem nesse processo de autotransformação, a gente termina se cobrando muito, termina acreditando muito no pecado, né, e se culpando, e quando você não consegue dar o melhor de si naquela situação, quando você está na teoria e vem a prática e a gente não tira nota 10 nessa prática, naquele momento, você termina se culpando, se sofrendo, né? Sofrendo. E é muito difícil, né? Dá para se livrar disso, Alzira, dessa cultura que a gente está, dessas. De tudo que a gente vem ao longo de milênios, como você bem falou, mas assim, nessa vida agora, nessa realidade nossa que nós temos no Brasil, né, dessa cultura toda de pecado, do errado, né, da culpa. Olha, Vivi, eu vejo assim, sabe? A irmã, se ela diz assim, a culpa limita, tá? Ela não vai ajudar a gente porque ela limita. Se eu me sinto culpado, eu vou ficar me martirizando, por isso que o livro é Reforma Íntima sem martírio, porque a culpa, ela traz a ideia do castigo. Então, eu vou ser castigado porque sou culpado. Quando você me faz essa pergunta, né, se dá para a gente se livrar disso, que foi incutido por séculos, é só lembrar de Jesus. Então, eu costumo assim, para me perdoar, quando eu penso em me perdoar,
pelo que eu ainda não melhorei, eu me lembro do Cristo. Vem a imagem de Jesus à minha mente e eu vejo tudo que eu sei sobre Jesus, o quanto ele, o tempo todo, amou as pessoas, não é? E quem foi as pessoas que ele chamou para serem seus apóstolos? Todos aqueles que precisavam melhorar muito ainda, não é? Ele fala do pecador, ele dá a mão à mulher adúltera, não é? Ele fala que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, primeiro que tudo, nós precisamos entender que não somos perfeitos. Só uma pessoa esteve conosco que era o sinal da perfeição, Cristo, não é? Então, se a gente parar para pensar, eu não sou perfeito, eu estou buscando me melhorar. Então, a cada vez que nós nos conscientizamos de nossas limitações, devemos aceitá-las, encará-las. Bom, hoje eu ainda não consigo ser melhor, ser desta forma, dar este passo que eu gostaria, mas eu estou no caminho. E aí você tem que também trabalhar para isso. O que eu posso fazer para dar esse passo? Como é que eu posso dar esse passo? E a cada vez que você vai estudando o Evangelho, você vai praticando a caridade, sobretudo consigo mesmo, não é? E também com o outro, sendo empático, se colocando no lugar do outro, não julgando, você mesmo vai fazendo um movimento de melhora, não é? Então, é a humildade mesmo. É nós sabemos que ainda vamos demorar para nos modificarmos, não é? É termos essa consciência. A irmã se diz assim, que a culpa, ela me limita, e o caminho é a autoconsciência. O tempo todo, a cada vez que você se conscientiza do que precisa melhorar, você dá um passo adiante. É interessante que você falou aí do perdão, do auto-perdão, do perdoar e ser perdoado, e a irmã traz isso no capítulo, né? O perdão, ele tem um papel fundamental, eu acho, nesse processo de melhoria, né, Sandra? Tem, isso é fundamental, com certeza. Quando a gente fica arraigado à culpa, a culpa nos paralisa, a culpa faz com que a gente estacione e não olhe para frente. Então, à medida que eu estou me sentindo culpado, eu não consigo olhar para outros horizontes, eu me sinto ali realmente preso naquela situação. E muitas vezes essa situação e esse sentimento de culpa que me aprisiona, né, não me deixa buscar esse auto-perdão. Eu não me perdoo porque eu fiz determinada coisa e eu fico realmente me martirizando. E aí você fica parado naquilo. E aí, em outros textos da irmã, ela fala que a culpa, ela nos leva a um estágio de ansiedade, até mesmo, em alguns casos, né, Alzira, em patologias, onde as pessoas desenvolvem transtorno de ansiedade ou até depressão, porque ela não consegue sair de uma situação onde ela carrega a culpa e diz a culpa é minha, só, o tempo todo é minha. Então ele não olha para outros horizontes, não consegue perceber outras situações que podem fazer com que ele caminhe. E aí ele estaciona, ele fica ali parado, exatamente remoendo uma situação, tá? E não se perdoa e não se alivia da dor. E a Alzira falou muito bem, quando ele se apercebe das suas dificuldades, daquilo que ele precisa melhorar, desse autoconhecimento, aí ele vai dizer, bom, nesse momento eu não consegui fazer isso. Eu sei que eu preciso, eu não consegui, mas eu vou me perdoar agora. Essa situação passou e amanhã é um novo dia, né? E olhar sempre para frente, se perceber como uma pessoa que é falível e que está no processo de evolução. Porque o que que a gente está fazendo aqui na Terra? A gente está aqui para aprender, estamos num mundo de expiações e provas, onde as provas e as expiações são nos colocadas a todo momento à prova, de fato, né? Até redundante, mas a todo momento a gente está sendo colocado à prova. A todo momento, novas situações vão acontecendo para que a gente possa e provando aquilo que de fato a gente aprendeu. Será que eu aprendi? Será que eu internalizei os conhecimentos? Será que de fato eu estou vivendo o Cristo no meu dia a dia? Né?
Então, a vivência do Cristo é a vivência de melhoria, a vivência de estender a mão ao outro e, primeiramente, a si. É olhar para si, se perdoar, se amar, se cuidar e também estender a mão para o outro. Amar o outro, cuidar do outro, querer bem ao outro, ainda que o outro não nos faça mal, né? Essa é a grande máxima. Então, que a É, gente possa aí se perdoar para poder seguir perdoar. adiante. Isso, e a irmã Cela lembra-nos, né, que o bem ele está adormecido aqui. Em algum lugar a É, gente tem esse bem dentro de nós. O bem faz parte da nossa natureza, né? O que a gente precisa é educar esse bem e acordar, né, esse bem que às vezes está adormecido, né? E como você bem falou, às vezes a culpa ela vai bloquear, né, esse trabalho aí educativo, né? Acredito que nós não somos perfeitos, mas temos o bem assim para muita coisa para trabalhar no bem dentro de nós, mesmo aquele ser que a gente julga que está muito longe de ter o bem, aquele ainda tem, mas ele precisa trabalhar e educar aquilo dentro de nós, não é? E assim, a grande pergunta, né, é como fazer, né? Como que hoje, Alzira, que a gente pudesse dar um conselho? É alguém que está nessa luta aí, tentando ser melhor, né, mas está aí lutando e não consegue. Diz que não consegue, né? Porque eu acredito que às vezes a gente não premia, né, as nossas vitórias, né? Às vezes a gente consegue, mas tão rigoroso e diz que não consegue. Que conselho a gente pode dar para quem está nos assistindo, que está nesse processo, está se culpando aí que, eu não consigo, é muito difícil, não dá. O que que a gente poderia dizer para essa pessoa? Você está falando, eu estou olhando para uma frase de Hermância aqui, que ela diz: ninguém pode fazer mais do que o suportável. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é que todos temos um limite. Então, a gente precisa é, aceitar esse limite. E a Hermância, ela diz assim: devemos valorizar com otimismo a aceitação do que temos condição de fazer para ser melhor. Então, entender que a gente tem limites, que a gente não pode tudo, a gente pode algumas coisas no momento, encarar isso com otimismo e a gente falar das nossas imperfeições, não esconder, não é? Não reprimir, porque ela diz que a gente não deve conter. Então, eu sou sim essa pessoa que ainda precisa melhorar nisso, nisso e nisso. E a gente sorrir disso, né? Ser otimista, não sorrir é, com deboche irresponsável, mas sorrir de alegria, de leveza. A irmã, ela traz muito essa coisa da leveza, né? De que a gente precisa ser leve. Então, eu sou essa pessoa. E ser otimista. E uma coisa, sabe, Vivi, aí eu vou falar muito da minha experiência, é assim, essa questão da gente se lançar para o outro. Quando a gente entende, procura não julgar o outro, a gente se vê nele. Então, cada vez que eu trato o outro bem, cada vez que eu aceito também as imperfeições alheias, eu me sinto leve, não é, para caminhar, porque eu não estou julgando. Porque em algum momento nós falamos assim, de como é importante a empatia. Por que que é importante tratar o outro bem? Porque quem fica bem somos nós. Veja, a gente está fazendo esse trabalho aqui com tanta alegria, né? Com um trabalho assim de equipe, né? Com tanto entrosamento. E veja a felicidade que a gente sente. A gente fica tão bem, a gente fica tão leve, né? Uma coisa tão gostosa. Então faça isso da sua vida, né? Ande com leveza, tenha atitudes, né? Com leveza, vá devagar. Você não pode tudo. Aceite aquilo que você pode. Quanto mais você aceita o seu limite, quando você vê, já deu um passo grande e nem percebeu. E aí você ainda fica mais motivado para ir adiante, né? Eu vejo muito dessa forma, sabe, Vivi? Sandra, você quer complementar? Eu concordo, inteiramente com o que a Alzira fala, né? Essa questão do valorizar o otimismo, é você estar sempre, sabe, com aquela fé sincera de que você
vai conseguir. Você pode não ter conseguido hoje, mas você tem essa vontade sincera, você vai aos poucos analisando as suas atitudes, revendo os seus comportamentos, as suas falas diante das situações, na certeza de que você vai conseguir sim ser uma pessoa melhor, você vai conseguir sim alcançar essa tão almejada felicidade por estar bem ao fazer o bem, né? Então, a irmã se coloca assim: valorizemos com otimismo e aceitação o que temos de condição de fazer para ser melhor, sem desculpas, sem fuga. Então a gente não vai fugir, a gente vai enfrentar a situação, mas enfrentando com consciência, com determinação, com otimismo, com fé, e a gente vai conseguindo. Tem uma música que diz assim: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Então, um dia todos nós estaremos no mundo feliz. Nós vamos nos encontrar nesse mundo de felicidade, né? Só que hoje a gente precisa trabalhar. Hoje a gente precisa se autoconhecer para buscar esse rumo do progresso, para buscar esse crescimento tão almejado por nós, tá? Então, eu acho que a mensagem que a irmã se deixa é exatamente essa, gente. Mantenha o otimismo, mantenha a fé, mantenha aí a esperança de que você vai conseguir a tão almejada felicidade, a tão almejada, né? O tão almejado ser esse ser de luz. Muitas vezes hoje a gente está aí buscando esses seres de luz, buscando a mensagem do Cristo, o exemplo do Cristo. A gente também vai chegar lá, né? Tá lá no livro dos Espíritos. Todos nós vamos chegar nesse mundo de regeneração, depois nesse mundo iluminado que alguns amigos espirituais já estão. Mas precisa trabalho. E o trabalho é um trabalho íntimo, é árduo em determinados momentos. É um trabalho de autoeducação e é um processo, tá? É isso. A Alzira, ela fala aí muito bem a questão a irmã se fala também, de você também valorizar as suas pequenas conquistas nesse processo. Eu acho que é uma coisa interessante, porque como é um processo difícil, não é fácil, essa autotransformação, essa melhoria diária, não é fácil. Todos nós, cada um com suas batalhas. Mas quando eu alcanço o pouquinho que seja, é importante a gente valorizar, poxa, hoje eu consegui fazer diferente. Hoje eu consegui não julgar ali aquela situação, consegui me manter, eu consegui não fofocar, não falar mal do outro, sabe? Pequenas vitórias que no fim do dia, quando a gente encosta a cabeça no travesseiro, que a gente, poxa, eu estou feliz comigo, porque eu consegui agir de outra forma, que num tempo atrás eu não seria dessa forma. Isso é muito importante, não é? Eu estou rindo aqui, Vivi, porque quando Sandra falava, um dia todos nós seremos anjos, aí veio assim na minha mente, né? A gente também deve se lembrar de quem a gente era algum tempo atrás. Olha, aí você me faz a pergunta das conquistas, né? Veja que sintonia legal. E é Isso. por isso que eu falo assim da leveza, porque quando eu digo, olha como a gente está trabalhando com leveza, olha a sincronicidade. Então, a gente precisa também lembrar do ontem, não é? Com otimismo. Poxa, quem era eu? Ontem eu agia assim, eu fazia isso, e hoje eu já não sou mais assim. Eu me lembro muito, Vivi, eu gosto muito de falar do apego, apego às coisas materiais, não é? E eu tenho uma grande vitória que eu me orgulho muito, é o quanto eu me desapeguei dessas coisas da matéria, sabe? A coisa mesmo do estar preocupado com o dinheiro, né? O dinheiro mexe muito com a gente, pagar as contas e tal. Então, eu, por exemplo, é uma grande vitória na minha vida. É o desapego que eu já consegui, né, me desvencilhar dessas questões da matéria. E você, né? Você que está aí nos ouvindo, se você parar para pensar agora e olhar para trás, o que que você já se modificou? Pequenas coisas, coisas pequeninas que você modificou do ano passado para cá, coisas bem mínimas. Então, se a gente pensa, Vivi, nessas pequenas conquistas, vai ser um agente motivador, vai te deixar imensamente gratificado. Poxa,
que legal, eu já não penso mais dessa forma, né? Eu já consigo hoje andar de ônibus sem reclamar. Eu já consigo pegar um ônibus e não reclamar, porque eu estou tendo que pegar um ônibus para ir para o trabalho, né? Hoje eu já consigo é, atrasar uma conta, porque muita gente atrasa a conta, né? E eu não fico tão neurótico. Ai, meu Deus, eu tô com a conta atrasada. Porque eu sei que essa conta eu vou pagar já já. Porque no final do mês, no tal dia, vai entrar o dinheiro na minha conta. E eu vou pagar essa pequena conta que eu atrasei. Né? Eu estou falando de coisas bem do dia a dia que tiram mesmo o sossego do indivíduo. Então, pequenas conquistas são muito importantes, né? Então, não só no âmbito material, como no âmbito mental, psicológico, nas amizades, nas nossas relações, pequenas coisas que nós mudamos. Se a gente olhar para trás, tem. Todo mundo tem conquistas a serem, que já foram realizadas, né? E isso vai funcionar como um agente motivador. Você vai se sentir mais feliz, né? E mais capaz para o próximo passo. Todo mundo é capaz dessa melhoria, né, gente? A gente está encaminhando aí para o finalzinho do programa. Eu queria já deixar o agradecimento, né, da participação de vocês e pedir que vocês rapidamente falassem, né, de uma forma geral, qual é a lição que a irmã se trouxe, qual foi o convite e a reflexão que a irmã se trouxe para cada uma de vocês. Sandra, você pode começar. Pois é, eu acho que a principal mensagem que o texto nos traz é: eu posso ser melhor sem carregar culpas, pesos, sabe? Sem carregar aquela corrente que a gente muitas vezes carrega pela necessidade urgente de ser uma pessoa melhor. A gente pode ser uma pessoa melhor devagarinho, um dia de cada vez, aos poucos, com conquistas pequenas e diárias, né, Alzira, como ela acabou de falar. Pequenas conquistas, que seja diário, mas que seja pequenininho, mas que seja sempre. E cada vez mais. E quando a gente se der conta, você vai ver que você deu um passo enorme, sabe, nesse processo de automelhoramento. E eu acho que é isso, é desenvolver em você a capacidade da leveza, de buscar essa melhoria interior sem carregar essa culpa que nos paralisa, que nos faz estacionar, que não nos deixa caminhar. Alzira. Então, o que me chama a atenção, né, é quando a irmã se diz que não é através da contenção, não é reprimindo-se que você vai ser uma pessoa melhor, mas sim através da conscientização. Então, que a gente não precisa se reprimir. Então, por exemplo, eu quero deixar de beber para ser uma pessoa melhor. Eu frequento muitos bares ainda, né? Porque quando a pessoa começa a seguir uma doutrina religiosa, às vezes se cobra muito por isso. Eu ainda frequento as festas, os bares. Uma vez eu me deparei com uma jovem, né? Numa consulta no GES, porque ela disse: eu não sei se eu estou pronta para desenvolver minha mediunidade, porque eu ainda gosto muito das festas, de estar na rua, e eu tenho medo disso. Então a irmã se diria: vá com calma, vá, vá devagar, você não pode deixar de ir para suas festas, você não pode deixar de tomar sua cerveja de uma hora para outra ou diminuir essa quantidade de uma hora para outra. Você se permita andar em paralelo. Estude, vá se conscientizando de até onde o álcool pode fazer mal para você, porque você é você e o outro é o outro. Então, até onde o álcool te faz mal, até onde você vai para o mundo, para os bares, para as festas e a tua mediunidade te atrapalha em relação a isso. Então, seja você. Não é preciso você deixar de sair para as festas, mas sim você entender como que as festas podem te prejudicar e até onde elas te prejudicam, não é? E a partir daí, você tem um guia de como seguir para se tornar um médium, vivendo no mundo material e se divertindo e tendo lazer ao mesmo tempo, não é? Então, menos contenção, mais conscientização. Não adianta se reprimir, ninguém muda da água para o vinho, né? Isso é uma grande lição para mim que a irmã se deixa. Perfeito, perfeito. Eu agradeço novamente a Sandra e a Alzira.
Agradeço a você que está nos acompanhando, já assistiu os outros episódios e continua nos acompanhando. E peço que você possa estar compartilhando esse conteúdo. Se você gostou, dá um like e compartilha com os amigos. Esse conteúdo fica gravado na nossa plataforma aqui, no nosso canal no YouTube. E todos os sábados pela manhã ele é liberado. Então, se você perdeu algum programa anterior, pode estar lá ainda entrando no nosso canal e assistindo toda a playlist aí do Escutando os Sentimentos. A gente está fazendo isso com muito carinho para você. Então, novamente eu agradeço a vocês e desejo a vocês o melhor, que vocês consigam, através dessas palavras que a gente trouxe, essa reflexão da Irmãce, que vocês possam, né, trazer isso para o dia a dia de vocês, nessa autotransformação e nessa busca pela melhoria. Até mais.